Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês de novo no projeto Webinar Profarma, começado aí na semana passada, onde o nosso objetivo é levar conteúdo relevante, conectado ao dia a dia dos nossos clientes, apresentando temas importantes, aprofundando pautas do momento e discutindo oportunidades com profissionais protagonistas desse setor e especialistas. Antes de eu apresentar o painel de hoje, os nossos participantes, eu gostaria só de ressaltar uma iniciativa da Profarma, uma parceria inédita com o Unicef, desde o ano passado, desde setembro. A gente promove uma campanha para toda a base de clientes da distribuição, a partir dessa semana, visando uma campanha juntos contra o coronavírus, né, visando arrecadar doações que vão ser destinadas à compra de itens de higiene e saúde, para serem destinados às crianças e suas famílias em vulnerabilidade em todo o Brasil. Então, a gente está convidando todos os nossos clientes a participarem conosco. Acessem a nossa plataforma de pedidos e de atendimento a clientes, o Profarma Web, ou o nosso portal institucional e participa com a gente, ok? Então, agora apresentando os nossos painelistas, né, os nossos participantes do painel de hoje, Covid-19, mudanças no modelo de distribuição na Ásia e o que esperar para os mercados emergentes, a gente tem o Isaac Jarlitz, VP comercial para marcas clássicas e mercados emergentes da GSK, Paulo Paiva, VP Latam da Close-Up International, temos o Luiz Eduardo Claves, VP de vendas e marketing da Ipera, temos a doutora Ana Gabriela Burlamac, advogada de direito do trabalho da AC Burlamac, e temos o Sami Birmarker, presidente do Grupo Profarma. Então, a gente vai começar com o Isaac, contando um pouco para a gente essa trajetória, né, à frente. O Isaac fala com a gente de Londres. Então, essa trajetória é um pouco mais à frente aí da contaminação, né, e dos impactos do coronavírus. Então, Isaac, por favor, compartilha conosco aí a tua experiência, a tua vivência. Obrigado, Ana. Primeiro, eu queria dar os parabéns para a Profarma. Acho que essa iniciativa é super interessante, porque quanto mais a gente conversar sobre o que pode vir a acontecer daqui para frente, eu acho que melhor para todo mundo. E obrigado pelo convite. E eu queria te pedir um favor, Ana. Esse é um tema extremamente apaixonante. E, bom, se deixar, eu posso ficar falando horas e horas sobre isso. Então, por favor, quando você perceber que eu estou perdendo o timing... Eu dou um tchauzinho, Isaac. Isso. Pelo menos eu já confesso de largada, né? Não, então, assim, definitivamente a gente vai sair desse momento diferente do que a gente entrou. E o que a gente já estudou ao longo desse tempo, e eu posso dizer que a GSK trabalha muito e vem estudando muito algumas coisas do que a gente poderia fazer diferente na distribuição, e o caso que eu vou citar, por exemplo, da China, é um exemplo que está em place, que está existindo. Eu acho que a gente vai sair diferente, mas vai sair muito mais fortalecido, porque coisas que a gente imaginava que iam acontecer em alguns anos daqui para frente, elas vão ter um processo de aceleração que a gente vai ser obrigado a fazer. Então, o grande risco que a gente tem nesse momento é não cair em pegadinhas, porque vão aparecer uma série de coisas surgindo por aí para você dizer, opa, talvez essa seja a solução, essa seja a solução, mas o risco está em a gente entender qual é o maior beneficiário dessa história toda, e a história tem que estar pautada no paciente. Então, qualquer coisa que a gente tenha que decidir de como a gente vai se estruturar daqui para frente, tem que estar pautada no paciente. Como esse paciente vai chegar na farmácia para fazer a distribuição. E como a dispensação, desculpa. E como a gente vai fazer isso virar essa pessoa, esse consumidor virar mais fiel à minha farmácia,
ao meu ponto de venda. Se o risco que a gente tem hoje, e eu vou comentar mais à frente um pouquinho, é sobre iniciativas que elas são isoladas, que elas não se conectam. E ao não se conectar, você não consegue realmente fechar o ciclo e fazer com que isso vire um benefício por completo em toda a cadeia. É o médico prescrevendo, o paciente entendendo qual é a prescrição que tem que ser dispensada e o processo da dispensação. E o processo da dispensação, ele é nobre. Algo que a gente deixou há alguns anos, a gente deixou um pouquinho de lado, porque o último contato do paciente, cliente, consumidor com a sua experiência antes de começar o tratamento é na farmácia. Então, a gente tem que ter um cuidado de fazer com que essas coisas todas se interrelacionem, né? A gente vem estudando, como eu falei, muito esse tema. E cada país tem a sua dinâmica. E eu acho que a gente também tem que levar em consideração quais são as barreiras que a gente pode encontrar. A gente vai ouvir falar muito sobre telemedicina, mas, por exemplo, no Brasil, telemedicina, você pode fazer telemedicina, mas você não pode dispensar, você não tem e-prescription, você não tem uma prescrição eletrônica. Então, não serve para nada. Ou serve, mas você vai continuar dispensando sem a prescrição, que é um hábito que a gente sabe, mas não é o processo como um todo que a gente tem. Então, a gente tem que entender quais são as barreiras que podem existir para você desenhar a melhor estratégia para a dispensação. E tudo está focado em como o produto vai ser dispensado da melhor forma para o paciente. Ok? Então, como eu falei, eu posso ficar falando muito tempo, mas eu vou pular um pouquinho, vou direto para a China, que é o grande... O que está acontecendo na China, o que aconteceu na China. Os últimos 2 anos eu trabalhei na China, eu trabalhei com a China, não trabalhei na China, mas eu posso dizer até que ano passado eu passei quase 6 meses na China, entre idas e vindas, mas... e a China se você não entende aquele país, se você não entende o que está acontecendo na dinâmica do país, talvez você não entenda o porquê eles fazem certas coisas. A China é um país em transformação. Eles estão ainda em transformação. Então, e isso chegou também no mercado farmacêutico. O modelo de dispensação na China ainda é focado em hospital. Por quê? Porque até então todo e qualquer paciente teria que ir ao hospital para ser medicado e ter a sua receita. E a receita era dispensada no hospital. Esse modelo começou a mudar há aproximadamente um ano e meio atrás, quando o governo descobriu que eles não tinham mais dinheiro para sustentar esse modelo. E eles começaram a impor uma série de restrições. A primeira restrição, eles disseram, do orçamento que eu entrego para cada hospital, você só pode gastar 30% do seu orçamento em dispensação de medicamento. Segundo, você não vai ganhar mais dinheiro ao dispensar produto. Zero profit, zero margem, lei do zero margem. Qual é o benefício para o hospital dispensar produto? E a terceira grande mudança foi o governo entendeu que eles tinham que diminuir o tráfico de pessoas dentro dos hospitais. Isso antes da Covid. E aí eles começaram a permitir que a segunda receita passasse a ser eletrônica. Pudesse ser feito através de e-hospitals. Então, o médico que trabalhava no hospital físico durante X horas, ele poderia se cadastrar em hospitais virtuais.
Então, começou a ter um boom no mercado chinês de empresas de telemedicina. Se você for e buscar na internet, você vai ver 100 empresas oferecendo telemedicina, etc. e tal. E aí a gente volta para a questão central, que é qual é o benefício para o paciente? Então, essa cadeia não estava completa. E, além do mais, num país onde você está focado em distribuição dentro do hospital. Só para você ter uma ideia, o mercado trade na China é 12% do mercado farmacêutico só. 12%. Ok? Existia uma projeção de que em 2026 seria 50-50. Eu acho que vai ser antes de 2026, pós-Covid. Isso é minha opinião pessoal. Mas, hoje, a distribuição ainda é focada em hospital. O que nós fizemos com o GSK foi, bom, essa é uma tendência. A gente precisa fazer alguma coisa diferente e focada no paciente. Vamos entender as plataformas, vamos entender quais os canais que vão crescer mais rápido, e sem dúvida nenhuma é o canal trade, são as farmácias. Na China, as 100 maiores redes representam 100 redes, as 100 maiores são 40% do mercado hoje, tá certo? Num mercado de 400 mil farmácias. Então, o que nós fizemos foi, primeiro, vamos nos aliar à melhor plataforma de tecnologia que pode ter. E assinamos um acordo com a Alibaba. Melhor plataforma, entre 100 chineses, tem Alibaba no seu telefone celular. Ok? E só para vocês terem uma ideia, a Alibaba tem uma divisão chamada Ali Health, que eles encaravam como uma questão filantrópica da Alibaba para o governo. Ok? Mas não era uma coisa que eles têm. Agora, eu acho que eles vão repensar estrategicamente diferente, mas até pouco tempo. Então, com a Alibaba como plataforma tecnológica, nós entramos com a questão de que a gente conhece, que é como a gente integra médico, paciente e canal de distribuição. Então, hoje a gente tem na China um aplicativo, que é o aplicativo usado por todo e qualquer chinês. O médico emitiu uma primeira receita no hospital fisicamente, porque a primeira receita tem que ser física, mas imediatamente ele gera um QR Code. Esse QR Code vai direto para o sistema. A partir desse momento, a gente já sabe tudo que está acontecendo dentro do ecossistema. Então, o paciente, nesse momento, pode decidir em comprar o produto, dispensar o produto na farmácia do hospital, na farmácia perto dele, ou pedir para ser entregue na casa dele. Onde é que entra a distribuição nessa história? Todos os nossos clientes, eles se plugam dentro desse ecossistema. Então, para a gente, é indiferente se o paciente vai dispensar na farmácia A, B, C ou D. Mas o importante é que, quando ele entra dentro desse ecossistema, ele está conectado, a gente começa a consolidar dados e gerenciar o CRM. Então, aqui entra o pulo do gato. Aqui entra aonde a diferença do mundo vai ser feito, e eu fico muito feliz, por exemplo, de falar sobre isso, que a gente tem iniciativas no Brasil com isso também.
Então, com o time GSK Brasil fazendo isso também. CRM é como a gente vai poder garantir que o paciente se fidelize à farmácia. Legal. A GSK... Alguma pergunta? Não. Não, acho que só preocupado só um pouco com o tempo aí, Isaac. Ok. Porque talvez a gente possa até voltar aí. Tá, joia. Beleza. Mas eu acho que é bem importante esse ponto aí, que eu acho que é um ponto, uma vocação para a gente no mercado, né, brasileiro, de ficar atento a essa realidade, a essa instância, e isso independe também do tamanho da rede, né? É uma iniciativa que vai... Absolutamente. Exatamente. Vamos lá, Paulo Paiva, vamos falar um pouquinho aí sobre os desdobramentos, né, nos mercados emergentes, então um pouquinho de América Latina e Brasil, por favor. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado, Ana, pelo convite, Sami. É um prazer aqui estar com você, com a doutora Ana também, Burlamark, com o Clávis, com o Isaac, a gente já se conhece aí há quase 2 décadas. E é bastante. A gente não precisa confessar a idade, né? Você tem 30, então faz... Isso aí, 2 décadas é só o Isaac, né? Então, eu sou mais novo, então tem menos tempo. Mas o mercado realmente ele vai sair um tanto diferente, né, desse momento, né? Nós vínhamos uma região América Latina com uma expansão de mercado em torno de 9%, o Brasil, que representa 50% da venda da América Latina, ele vinha puxando esse crescimento, seguido do México, seguido da Argentina. Mesmo a Argentina, com toda a crise, ela tem uma representatividade. A Argentina é praticamente aí 10% do mercado total da América Latina. Mas isso criou, a gente já vê que vai existir aí uma retraída de mercado. Não necessariamente por causa do Covid em si, e sim por causa do impacto econômico que vem em seguida. Nós vimos uma repercussão forte, muito forte, do crescimento do mês de março. O mês de março assim, explodiu em todos os países, sem exceção, crescimentos assim, gerais de todos os países da América Latina em valores, dólares, acima de 35%. Mês de março, exclusivamente de 1 a 30 de março. E isso teve isso começou, na verdade, na segunda semana de março, quando as quarentenas começaram a ser implantadas nos países. Isso provocou uma corrida das pessoas à farmácia e a gente notou uma grande antecipação de compra. Por que a gente pode afirmar que é uma antecipação de compra? Porque o receituário não acompanhou na mesma velocidade essa venda. Então, a gente vê o receituário num comportamento tradicional e as unidades crescendo bastante no mês de março. Quando chega abril, primeira semana de abril já um impacto negativo forte. A primeira semana de abril em relação à média de janeiro à última semana de março é uma queda de mais de 30%. E aí depois vem quedas menores, mas ainda representativas. Por quê? É uma acomodação, né? Não é uma queda por uma perda de mercado, é simplesmente uma acomodação em virtude da antecipação de compra que a gente viu durante o mês de março. Então, quem comprou 3 unidades de um antihipertensivo vai ficar 3 meses sem voltar à farmácia para comprá-lo, porque não tem uma razão. Nós vimos mercados de vitaminas, nós vimos mercados de compostos alimentares, a parte de alimentação também, ligada a leites, a fórmulas. Esse mercado também teve uma expansão forte, muito forte, e já volta a se acomodar. Então, eu diria o seguinte, a gente não tem um crescimento de mercado, a gente está razoavelmente estável ainda, né? Nós não vimos ainda um impacto que venha a tirar o Brasil do crescimento de 8,5% que ele estava, a gente ainda não enxerga isso pela curva de abril. Mas, se tivermos uma intensificação na questão de desemprego, tivermos uma intensificação numa crise econômica que venha a impedir as pessoas de chegarem até o médico e de chegarem até a compra do medicamento, não há como dizer que pode haver algum impacto no crescimento do nosso mercado. Eu não sei se o Isaac tinha alguma coisa para perguntar. Não. Não? Tá bem. E olhando dessa forma, a gente não fez ainda, a gente não tem nenhuma projeção para o ano. Nós ainda trabalhamos com a projeção de ano, Brasil e América Latina, com uma expansão de unidades de 4%, uma expansão de valor
de entre 8% e 9%. Esse é o cenário com o qual a gente ainda trabalha. Não é possível alterar esse cenário ainda. Nós não vimos uma mudança de concentração em termos de canais. Tínhamos 60% de concentração em redes na América Latina e 52% no Brasil. O restante em independente e associativismo. Isso se mantém. O crescimento do mês de março, que realmente foi impactante, ele não mudou eu diria, a relação entre esses players. Então, a rede continua liderando, continua sendo o maior player do mercado. A independente continua sendo o segundo, mas surge, isso já vinha há algum tempo, o associativismo com crescimento. O associativismo em relação ao mercado, no mês de março, ele cresceu 40% acima da expansão de mercado. Então, isto chama a atenção em virtude de onde o associativismo avançou em termos de crescimento. Ele talvez tenha freado um pouco aquilo que poderia ser um crescimento de rede, porque nós temos, principalmente no Brasil, uma presença de associativismo em quase 4.000 cidades. Então, isso permite uma capilaridade, uma forma de horizontalização que nem grandes redes, nem independentes entregam hoje, né? A diferença entre eles está: um tem uma cara de independente, tem um mix que não é nem de independente nem de rede, mas tem distribuição e cobertura. A grande rede, extremamente concentrada ainda em grandes centros, em cidades de maior poder aquisitivo, e a independente presente em todos os segmentos de cidades e em todos os segmentos de renda. Mas categorias de produto, medicamento de prescrição, um crescimento forte, continua inclusive. O OTC teve um crescimento forte, mas a gente já vê uma retração no mês de abril. A parte de não medicamentos, que incorpora toda a parte de HPC. HPC foi extremamente impactado, o HPC. Enquanto o mercado cresce 37%, o HPC expandiu 12%. É um crescimento superior ao que ele vinha apresentando, mas é bastante inferior ao que ocorreu dentro da farmácia. E considerando que existem grupos de farmácia importantes, que a venda de HPC representa 40% do total dessas farmácias, isso vai trazer também algum impacto, alguma mudança, eu diria, não só de mix, mas também de comportamento de busca do consumidor. Houve um incremento nas vendas online, realmente houve um incremento forte, mas eu não creio que esse incremento seja perene. Ele houve um pico, mas ao retornarmos à situação normal, ele vai se manter acima do que estava, mas não acima do que era antes dessa situação, dessa mudança que a gente passa, mas não vai ser a mesma presença, o mesmo volume de atenção de e-commerce que nós temos, que a gente viu durante nessas 6 semanas, 7 semanas, do começo de março até agora. Ele vai se acomodar num patamar um pouco acima. Eu diria que a gente deve ver o e-commerce aí numa participação em torno de 15% a 18% do mercado total. Ele hoje está abaixo de 15%. Então, esse é um ponto que também vai chamar a atenção. E talvez a gente veja uma mudança de comportamento do paciente, do consumidor, que ele buscava no e-commerce muito mais o produto de consumo, o produto OTC e aquele produto de higiene pessoal, e ele também passou a buscar o produto de prescrição. Então, a gente via uma forte concentração de produtos de prescrição no delivery tradicional, mas não no delivery da farmácia, como a gente conhece, só significando aqui. A farmácia tem um delivery que a farmácia atende. Existe um delivery, que é uma farmácia praticamente fechada, que atendia um tipo de medicamento de maior custo ou de menor distribuição. Hoje, o delivery está também com um mix bastante modificado e próximo da farmácia, e a farmácia também tem uma entrega remota ao paciente. Mas o grande impacto em termos de e-commerce ocorreu como um crescimento e uma intensificação do delivery tradicional e não do e-commerce das farmácias. Em linhas gerais, esse é o comportamento que a gente enxerga até agora, terceira semana do mês de abril. O fechamento de abril está aí próximo, a gente tem mais alguns dias até o fechamento, mas a questão é, abril vai ser um mês de crescimento bastante inferior a março, eu diria que inferior à metade do que foi março. Março chegou a 37, eu diria que abril o crescimento do mercado vai ficar inferior a 15, mas ainda assim é superior ao que a gente vinha verificando até fevereiro. O year to date é um year to date bastante positivo. Farmácias que foram impactadas estão hoje realmente com uma performance muito inferior à que tinham, porque farmácias que dependiam de circulação de pessoas
hoje estão muito impactadas. Farmácias que estão mais presentes em bairros, em zonas onde a população se concentra pela própria quarentena, têm uma preferência de busca do medicamento e do produto que o paciente precisa. Mas aquelas em portas de metrô, em zonas de alta circulação de pessoas que estão a trabalho, essas farmácias foram duramente impactadas e, assim, em geral, não tem rede, não é associativismo, não é independente. Todas, no geral, tiveram um impacto forte em virtude da queda de circulação de pessoas. Diga, Sami. Vamos lá. Eu só aproveitar e fazer uma pergunta que você colocou, Paulo. Você acredita que esse impacto pode trazer consequências para a inadimplência do setor? Bom, a gente está falando, quando a gente fala de inadimplência, a gente está falando de perda de capacidade de pagamento. Vai haver. A gente tem hoje 11 milhões de desempregados e se o nosso PIB tiver a queda que se projeta de 5%, a gente sai de um crescimento de 1% para uma queda de 5%. Não vai haver como acomodar toda a massa de pessoas que tinha trabalho fixo no Brasil a continuar isso. A doutora Paula provavelmente vai abordar esse assunto de algum momento, mas isto vai trazer, a gente deve visualizar aí, em alguns meses, um incremento do índice de desemprego. Esse incremento do índice de desemprego vai trazer também impacto à farmácia, porque vai cair o consumo de medicamento, o consumo de OTC e o consumo de HPC, que a farmácia tinha, trazendo para algumas farmácias que têm hoje modelos de gestão menos sofisticados para este momento, algum risco de chegada à inadimplência. Então, o distribuidor, como ele é o primeiro elo de impacto dessa inadimplência, ele realmente teria que ficar atento a essa situação para não ser pego de surpresa num volume grande de inadimplência que possa afetar o capital de giro dele ou a sua capacidade aí de financiar a venda à farmácia. Né? Respondi? Legal. Tá. Mas assim, essa é a visão que a gente tem hoje compartilhado com toda a indústria, com todos os nossos clientes, e isso é geral. Nós não temos aí nenhum país que tenha diferença. Existem países com menor cobertura de saúde, como México, como Peru, como Equador, que a gente enxerga uma situação um tanto mais crítica das pessoas que passaram por contaminação do Covid e que tiveram menor acesso a tratamento. Mas, no geral, a trava econômica que todos os países passaram em virtude da quarentena, que é generalizada, não tem nenhum país que esteja muito diferente da gente, isto realmente já trouxe impacto, que todo mundo cresceu em março e todo mundo tem uma queda similar em abril. Então, a nossa expectativa é que, no geral, o mês de abril para a América Latina e para o Brasil deve ser uma expansão de metade do que foi em março. E isso coloca a gente de novo na tendência de crescimento de 9% para o mercado brasileiro. A gente cresceu 37%, depois vai para 15%. Essa curva não deve, até abril, se modificar tanto. Para maio, para junho e para julho, realmente eu acredito numa tendência de queda, sim. Mas aí a gente vai ter que visualizar como se comporta a própria economia para dizer se isso se estabelece ou não. Paulo, obrigada. Eu vou passar para o Clóvis, para que ele fale um pouquinho para a gente exatamente desse mix de produtos de consumo, né, da tua realidade dentro das categorias de produtos da Hypera. Como é que você está vendo aí o mês de abril e, enfim, né, e os próximos meses, por favor? Bom, em primeiro lugar, aí, obrigado pelo convite aí do grupo, né, do Grupo Pharma pelo convite. Obrigado, Sami, obrigado, Ana, pela oportunidade. Acho que esse momento, né, que a gente tem vivido a gente poder trocar experiências e trocar informações quase que, né, toda hora é fundamental para a gente saber a melhor forma de sair melhor de toda essa situação no futuro. Então, acho que a gente na Hypera tem procurado, né, trocar informação o tempo inteiro e tentar se adaptar de uma forma mais dinâmica e rápida sobre as diferentes situações. E nesse momento, cada dia é um dia, né? As coisas, né? E até essa digitalização de todos os processos que veio meio forçadamente e a gente, né, acabou se adaptando. Esse que a gente está fazendo agora é um exemplo disso. Tornou nossa vida muito mais dinâmica. Então, a gente precisa, né, estar ligado o tempo inteiro para entender o que fazer e como as coisas mudam muito rápido, a gente precisa tomar decisões rápidas. E aí, já entrando um pouco, né, na nossa realidade aqui no Brasil e já concordando com o ponto que o Isaac levantou no começo, a gente acredita que
gente vai sair diferente, né? Acredita seguramente que a gente vai sair diferente da forma como a gente entrou. E essa diferença, olhando os três principais, né, pilares da cadeia, né, o médico, o paciente, o varejo, cada um deles vai sofrer mudanças relevantes e a gente precisa, principalmente olhando agora o ponto de vista do varejo, a gente precisa entender, né, como é que essas mudanças vão impactar de fato a vida dele. Mas o médico, a gente vê a telemedicina ganhando muita força, a prescrição remota ganhando muita força e diferente de antes, hoje a prescrição já pode chegar de forma eletrônica para o varejo, né? Então, isso já é permitido aqui pelo governo. Então, isso muda muito a forma como você pode captar a sua demanda. Então, a gente precisa entender muito bem como vai funcionar a nossa força de vendas, né? Que até segunda-feira estava em férias coletivas, retorna, mas ela já retorna com uma participação de prescrição remota bem mais relevante. Então, e a gente muito de olho no que a telemedicina vai evoluir, vai trazer para a gente. Então, a gente precisa ficar... E aí, olhando do lado do varejo, precisa entender como é que essa demanda vai chegar para ele na farmácia, mas ela vai chegar com diferentes canais agora, ela não vai chegar numa mão única. Então, a gente precisa entender como é que essa participação vai evoluir, mas ela seguramente vai evoluir. Pro lado do paciente, a forma como o paciente, né, o consumidor se abastece, também muda, porque o e-commerce tem um crescimento exponencial nas últimas semanas, como mencionou o Paulo. Também não acredito que, né, no longo prazo ele vá ser tão dinâmico, mas ele já veio para ficar. Se antes era uma coisa questionável para muitas redes, ele agora veio para ficar. Eu acho que ele vai atingir um determinado patamar e ele vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. A gente mesmo já vem se preparando para isso, a gente vem procurado, né, já vinha procurado se estruturar melhor o ano passado, e esse ano a gente está né, muito mais de olho, interagindo muito mais com esse meio, e eu não acredito que isso vá perder tanta força assim no futuro. E também a parte do delivery, né, a compra que você abastece em casa, e a rede, principalmente a rede menor, tem que estar preparada para aquele abastecimento, né, próximo do domicílio, que também é outra coisa que ganhou força. Traz comodidade para quem tem, né, principalmente para quem tem um uso crônico, uso mais programado, traz comodidade para não necessitar da pessoa ir tantas vezes à farmácia. Então, isso também é outro fenômeno que ganhou força e a gente precisa entender o que acontece. E, por último, e também bastante importante, a flutuação do mix, né? O mix, a gente vê uma disparada dos produtos relacionados ao Covid, que, né, a gente não sabe até como os produtos que potencialmente podem solucionar os problemas, né, a hidroxicloroquina, ou a ivermectina, ou a nitazoxanida, a gente não sabe, não tem toda uma segurança do que pode, né, quais são a eficácia ainda está sendo validada pelos meios técnicos, mas essa demanda sobe muito, a demanda da vitamina sobe muito. Por outro lado, a demanda do cosmético, né, ela perde um pouco de dinamismo. A gente tem produtos associados ao Covid também, como a azitromicina ou uma dipirona, que também crescem bastante. Então, o varejo só está bem atento, porque essa dinâmica ela pode flutuar semana a semana, né? A questão da imunidade é um tema que tem ganhado força também, então isso também, essa demanda sobe. Por outro lado, né, outras classes terapêuticas, outras categorias de produto perdem dinamismo, mas isso vai mudando semana a semana. Eu acredito que na linha do tempo isso vai voltar a uma normalidade de antes, mas isso talvez demore muito, né? Muito, digo, 2, 3, 4, 5 meses. Então o varejo precisa estar bem atento a essas mudanças, porque cada dia é um dia, e a forma que ele comprava ou ele recebia a demanda e abastecia o cliente muda, e ela muda todo dia, e aquele montante ou aquela divisão de mix que ele comprava também muda. Então, a gente precisa estar atento porque isso muda todo dia. E aí é fundamental nesse momento, né, essa interface e esse canal, né, indústria, distribuição, varejo, que ele tenha muita, quer dizer, que essa conversa aconteça de forma muito frequente para a gente conseguir levar a melhor informação para todo mundo e que essa decisão possa ser tomada de forma assertiva, né, ou mais assertiva possível para todos. Então, acho que... E um outro ponto também da cadeia de abastecimento existe uma realidade que em função do que vem de matéria-prima da China, do que vem de matéria-prima da Índia, né, que são os principais fornecedores de insumo. Oi? Essa era a minha pergunta. Como é que vocês estão se preparando aí para o eventual, para mitigar risco, né, de insumos? Então, no primeiro momento, né, para nós, a nossa grande contribuição vem da China, né, de insumos, mas para o varejo farmacêutico isso divide um pouco entre China e Índia, né, para o varejo farmacêutico brasileiro, especificamente. E a gente estava, né, bastante preocupado com essa
com a possibilidade de desabastecimento. Então, a gente fez uma programação já praticamente do ano inteiro. E a gente viu que no começo, né, vamos dizer, fevereiro, a gente tinha ainda, né, fronteiras fechadas na China, o abastecimento teve algum problema de oscilação, e isso foi mudando no decorrer do tempo, e hoje a fronteira da China está 100% aberta, as indústrias já retomaram o processo, falei até sobre isso hoje. Então, a gente vê algumas entregas atrasadas pelo período que veio lá de trás, mas a China entregando matéria-prima já de uma forma mais regular. A gente viu, né, março com um período mais de parada da China, né, porque o efeito da Índia, o efeito veio um pouco mais retardado para a Índia, e o março foi um período de dificuldade de abastecimento da Índia. Mas também, aos poucos, a fronteira também já vem se abrindo. A gente já também nossa notícia de abril é que os abastecimentos têm se regularizado. Então, de uma maneira geral, o abastecimento, apesar de ter tido buracos no processo, em fevereiro e março, ele tem conseguido se sustentar num patamar bom. Então, eu diria que você pode eventualmente, aí de novo olhando do ponto de vista do varejo, você pode eventualmente ter um produto que você não tem em um laboratório, mas você eventualmente vai ter em outro, porque a cadeia, de uma forma geral, ela não está desabastecida. Então, tem um patamar de abastecimento, eu diria hoje, bom. O que eu acho que o maior desafio é você conseguir sustentar a perenidade do processo, porque uma demanda de 37%, 40% de crescimento em abril, ninguém está preparado para isso. Então, no momento que o negócio dá um pico desse, você acaba tendo desabastecimento no mês seguinte. Conversei com pessoas aí recentemente preocupados com a cadeia e que me consultaram sobre isso. Eu disse, olha, a grande questão é a gente falar muito sobre a cadeia para entender o que eu tenho que privilegiar e como é que eu devo abastecer de fato a cadeia. Como é que cada um eu devo abastecer e o varejo deve comprar. Porque os picos são muito grandes, né? Você começa com um crescimento de 40 num mês, na primeira semana de abril você já cai, sei lá, já cai 30. Então, é uma flutuação muito grande. Então, a gente precisa entender precisa conversar, precisa falar bastante para entender esses comportamentos aí, para a gente ajustar isso na linha do tempo. Mas, de uma maneira geral, a minha maior preocupação e a recomendação que eu diria para o varejo esteja atento às flutuações, né? Porque a cadeia está se ajustando e ela vai conseguir, né, dar vazão à demanda, seja ela em que patamar for. Mas, para ela ser eficiente, a informação tem que fluir. Senão, se você começar a tomar medidas de forma independente, a tendência de você errar mais é maior. Então, acho que fica aí. E olhando para frente, né, na nossa perspectiva, de fato, a gente, né, entende que o abril tem uma correção de rota versus março, e o ritmo de abril em diante vai depender muito da recuperação da economia. E aí vai depender muito de como, né, a velocidade que a gente vai ter de retomada das nossas atividades. Isso. Clávis, obrigada. E eu acho que isso que você colocou é muito importante dos nossos clientes, né? Enfim, de todos os participantes do mercado estarem atentos às informações. E eu acho que a gente podem contar certamente com a Profarma para ser um veículo de conteúdo e informação relevante para ajudar vocês na tomada de decisão aí do dia a dia. E de olho esse dinamismo aí do mercado, a gente também, né, olhando o médico, o paciente, né, e olhando os canais de distribuição, um outro público muito importante que a gente tem que ficar atento é o nosso público de colaboradores, né? As nossas equipes, os nossos times e todos esses instrumentos que o governo vem disponibilizando, né, para viabilizar as relações aí de emprego e a manutenção do emprego e a manutenção das empresas de pé. Então, com isso, acho que a doutora Ana Gabriela pode trazer aí um resumo, um panorama para a gente nos pontos de atenção e algumas recomendações especiais. Então, boa tarde. Obrigada, Ana. Obrigada, Sami. Obrigada a todos por essa experiência nova de estar aqui falando para vocês dessa maneira e para um público tão grande. Estamos com mais de 800 pessoas junto com a gente, tá? Eu ia começar a abrir falando de uma maneira diferente, mas uma coisa que o Sami falou no começo me fez pensar e me ligou ao fato de que essa semana um cliente muito antigo disse para mim assim, puxa, nesse último mês eu nunca te vi tão apaixonada pelo direito como você está agora. Dentro dessa situação tão triste. Aí eu pensei isso e, na verdade, agora me acendeu uma luz e eu pensei, por que eu fiquei tão apaixonada dentro de toda a tristeza que a gente está vivendo? Porque eu estou podendo exercitar a capacidade de escolher para os meus clientes e mostrar soluções diferenciadas. Coisa que no direito de trabalho é muito difícil. Quem vive, como eu vivo a vida inteira, isso
sabe que eventualmente você quer trazer soluções, as partes querem chegar a uma solução diferente, mas a gente vive ali engessado. Eu não gosto de falar muito, porque a gente sabe que o Brasil são muitos Brasis, então é difícil a gente falar sobre um Rio, um São Paulo, uma capital, quando na verdade você tem pessoas realmente vivendo em situação de extrema dificuldade de trabalho nos interiores, aí nesse mundão de Brasil que a gente é. Então, dentro do Brasil, a gente precisa, de fato, ter legislação. Mas a situação de agora, ela não só é uma situação de calamidade, como ela trouxe o isolamento social como um plus, como uma questão que foi adicionada e fez com que todos nós tivéssemos que, meio que às pressas, apesar de que a Covid estava rodando no Brasil desde o início de janeiro, fevereiro, a primeira legislação ela data do início de fevereiro, mas no meados de março veio a questão do isolamento, e a questão do isolamento ela obrigou a todos a dizer qual é a medida imediata que eu vou tomar. As medidas foram tomadas até que a gente tem aí 2 medidas provisórias, tá? Porque o governo ele tinha que trazer um conforto dentro da inexistência da legislação. Até, eu acho que vale um parênteses para dizer o seguinte, até a primeira medida provisória, eu tratei N soluções, porque a gente não conseguia esperar. A primeira medida provisória foi de 22 de março. E a gente estava, pelo menos, há uma semana já tendo que lidar com soluções emergenciais para a situação concreta. O direito, a gente sabe, ele tenta, mas ele não acompanha a vida. A vida é muito mais ágil. E a vida moderna e esse tsunami que a gente está vivendo agora foi muito mais ágil do que a gente já estava acostumado a viver. Pois bem. E aí o governo veio com 2 medidas provisórias. As 2 têm o principal intuito, a preservação do emprego. E com a preservação do emprego, a preservação de toda a questão social que envolve o emprego, inclusive os mercados, porque todos são consumidores de todos os bens. Então, a primeira medida provisória, qual foi o mote dela? Os patrões e empregados vão poder negociar praticamente livremente, desde que respeitada a Constituição Federal. Essa foi a 927, no dia 22 de março. Então, ela trouxe regras, ela manteve os direitos, mas ela flexibilizou regras que até então eram rígidas. Um exemplo muito concreto que aconteceu em quase todas as empresas. Uma empresa precisava avisar o seu empregado com 30 dias de antecedência que ele iria tirar férias. E isso obviamente, que não era viável. Então, isso caiu. Uma empresa era obrigada, se solicitada, a comprar os 10 dias de abono de férias. Isso também caiu na segunda medida provisória. 1/3 de férias, que acresce muito a conta, também era pago junto das férias e que foi flexibilizado para o pagamento só no 13º. Então, e aí a gente tem regras de teletrabalho que eram bilaterais e passaram a unilaterais, a gente tem toda a questão do banco de horas que também foi flexibilizado para aumentar o tempo de cumprimento dessas horas que vão ficar em débito, vamos dizer assim. Mas o foco dessa primeira medida provisória não foi trazer inovações, ela foi dar conforto a que regras que existiam fossem flexibilizadas. Usei o exemplo das férias, porque eu acho que é comum aí, todo mundo meio que conhece um pouco sobre como é que funciona a férias. Em seguida, a gente teve a medida provisória 936, de 1º de abril. Ela está muito debatida, porque ela está no Supremo. A outra também está, mas essa segunda, ela tem várias ações diretas de inconstitucionalidade e ela trouxe um socorro para os empregados e empregadores, mas para os empregadores, na medida em que eles vão poder fazer uma economia nas suas despesas e o empregado não ter um prejuízo muito grande, porque o governo vai entrar com o benefício. Essa segunda medida provisória é aquela que faculta a redução de jornada com a redução de salário e a suspensão de contrato, sempre acompanhado do governo trazendo aí o benefício que se chama BEPER, porque o programa instituído por essa medida provisória é um programa cujo nome eu acho muito significativo, porque é um programa emergencial de manutenção, emprego e renda. Então, o que as partes todas querem? Não estou dizendo que as demissões não vão acontecer assim como elas estão acontecendo, e muito. O que se objetivava era trazer mecanismos inovadores para que os empregadores e empregados conseguissem
chegar a um consenso e que todos seguíssemos nesse tsunami juntos para que ali na frente, não se sabe quando, isso, vamos dizer, volte à normalidade. As duas medidas, elas são divididas em duas faixas de natureza salarial. Os empregados que ganham até 3.125 e acima de 12.202 com um diploma superior, eles podem, por meio, os empregadores podem, por meio de acordo individual, ou seja, sem a participação da atividade sindical, sem a participação dos sindicatos de classe, negociar a redução, seja de 25%, seja de 50%, seja de 70%, seja a suspensão de contrato. Para os empregados da faixa intermediária, só é facultada a redução de 25% sem negociação coletiva. A suspensão e a redução de 50% e 70%, elas são determinadas que seja realizada por negociação coletiva. E por que esse raciocínio? Esse raciocínio é pelo seguinte: os que ganham até 3.125, com o complemento do governo, vão ter um prejuízo percentual muito pequeno. Muito pequeno. Se tem uma ideia, uma pessoa que ganha R$2.000 vai ganhar em torno de 1.800 e poucos, com o complemento do governo. O empregador fazendo uma redução de apenas 25%. Então, a ideia da lei, nesse caso, foi prejudicar pouco os hipossuficientes e mais os que se chamam hipersuficientes. E existe já esse enquadramento de que é o cara que ganha acima de 12.202 com diploma de curso superior, ele é considerado hipersuficiente. Aí a medida traz detalhamentos, né? Traz questões interessantes. E uma questão muito importante para o público-alvo, ela proíbe que nas atividades essenciais, apesar de adotadas, vamos mudar a linha de explicação, ela faculta que se adote redução e suspensão, desde que não haja prejuízo à prestação do serviço essencial. O serviço essencial não pode ser alterado, prejudicado. Tem que ser mantido, ainda que, usando um exemplo prático, uma farmácia venha reduzir em 50% o seu quadro, botando 50 suspensos e 50 trabalhando com redução de jornada, o público tem que seguir sendo atendido dentro da atividade. Ela traz a necessidade de garantia de emprego dessas pessoas, porque, de novo, vamos voltando um pouco. O que ela quer? Garantir os empregos. Então, a pessoa que fica com o contrato, seja suspenso, seja reduzido, ela tem garantia de emprego durante as medidas e no período igual subsequente. O prazo máximo das medidas são 90 dias, mesmo que acumuladas. Sami? A partir da validação do STF ou quando publicado? Tá pulando um pouco a etapa. Eu vou chegar no STF. Desculpa, eu aguardo então. Não, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que dizer o seguinte: tudo isso é novo para todo mundo, é muito novo. Vocês imaginam para um meio jurídico se isso não vai dar ainda muita discussão. Então, assim, STF, não STF, esperem muito tempo de discussão nos meios trabalhistas sobre isso. Eu estou tentando ser menos formal, mas eu acho que é super importante, Sami, para responder a sua pergunta, entender o que a segunda medida provisória trouxe de tão inovador. Em função da força maior e da pandemia, ela facultou redução de salário e com redução de jornada e suspensão de contrato por meio de acordo individual. Por que eu digo isso? Porque a Constituição Federal ela já faculta isso. Já está lá, desde 1988. Isso veio reforçado na reforma trabalhista, que é de 2017. Entre empregados assistidos por sindicato e patrões, já era possível fazer tudo isso. Aliás, a CLT já trazia muitos mecanismos. Mas a insegurança jurídica e a novidade da reforma, porque a reforma, afinal de contas, ela não tem posição consolidada, ela só tem 3 anos de vigência, vai fazer 3 anos de vigência. Então, a gente não tem aí nenhuma posição, grandes posições consolidadas com relação à reforma. Mas a reforma já trazia muita inovação. Mas voltando ao dia de hoje, essa é a grande inovação da medida provisória, essa é o grande mote e o grande risco. Porque não dá para negar que a Constituição não esteja lá escrito com todas as letras. O salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Está lá
é cláusula pétrea, artigo 7º, enfim, é inegável, isso está escrito. Mas o que o Supremo entendeu, já chegando aí na tua pergunta, foi que a força maior, ela é inegável, concorda? Mesmo os que discordam em todos os pontos, ninguém pode negar que a gente está vivendo uma situação de força maior. E que a CLT ela define força maior como aquilo que é completamente alheio à vontade do empregador, ainda que indiretamente, para a qual ele não concorreu e por força da qual ele tem prejuízos financeiros. O artigo da CLT da força maior está lá desde 1943, mas ninguém nunca aplicou, porque cadê força maior? Não existia força maior. Podia existir uma categoria com a crise do petróleo, a outra com a crise da hipoteca nos Estados Unidos, a outra, enfim, mas de uma maneira global, generalizada, né? Inquestionável. Porque não adianta eu chegar assim, eu fiz besteira e eu fali e aí é força maior. Não. Força maior não tem a ver com a sua gestão, não tem a ver com o seu mercado ter dado um plano por outro. Não tem a ver isso, tem a ver com o contexto geral. Então, isso de fato é inegável. E o que o Supremo entendeu foi que, provisoriamente, extraordinariamente, fica facultada que se adote as medidas da medida provisória 936, sem o aval dos sindicatos. Porque a medida provisória ela já dizia que as empresas tinham que comunicar aos sindicatos. Mas a gente saiu de comunicar, pela liminar do ministro Lewandowski, a gente saiu de comunicar para pedir autorização. Então, assim, aí você vai me perguntar, mas o que vai acontecer com aquele período de tempo entre a liminar e a decisão do pleno? Ninguém sabe, porque a gente vai precisar julgar o mérito para modular. Eu não posso dizer para vocês que vai ser assim ou vai ser assado, porque eu não sei. Isso vai depender da decisão. Que vejam, não houve decisão de mérito da medida provisória. O que foi feito, eu não sei se eu preciso explicar aqui, mas eu acho que sim, né? A gente teve uma liminar. Julgaram emergencialmente, o ministro deu lá, emergencialmente disse, preciso aval do sindicato. Veio o pleno, na sexta-feira passada, e disse, não vamos referendar essa medida liminar, volta a valer a medida provisória como ela estava. Mas ele não decidiu ainda o mérito da ação. Ou seja, ele não decidiu definitivamente a ação. Ele vai decidir. O feeling do mercado jurídico é que, neste momento, o Supremo vai caminhar sempre para que se possibilite medidas de maneira extraordinária para manutenção de emprego. Assim como a presidente do TSE já se manifestou, os ministros do TSE também vêm se manifestando, porque a gente está vivendo uma situação extraordinária. A gente está vivendo uma situação que não tem comparação. E atividades como a que a gente está discutindo de vocês, elas seguem funcionando, muitas outras não. Muitas outras não têm absolutamente nada para fazer. Nada para fazer com seus empregados, nada para fazer com o seu espaço, enfim. Então, a situação emergencial para os contratos de trabalho, ela é extrema gravidade, porque se não trouxesse um socorro para os empregadores, para que os empregados também sejam socorridos, o desemprego ele iria a níveis, acho que jamais vistos, e que, por consequência, a gente teria um caos social e também com uma dificuldade de retorno muito grande. O governo tinha que fazer a parte dele, acho que eles demoraram, mas também vamos combinar que tirar esses bilhões da cartola também não deve estar fácil. Então, a gente também tem que dizer que eles fizeram a parte deles, vieram e trouxeram o socorro concreto, objetivo. Eu ontem li que já tem mais de 22 milhões e meio de acordos ingressados no Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, perdão, e que a expectativa deles é de 25 milhões de acordos ingressados. E eu acho que é isso. É não isso. Sei, A gente tem mil coisas para falar ainda. A gente vai também agora as perguntas que vão começar a entrar no Q&A. E aí eu vou voltar lá para o Isaac, porque já entraram perguntas aqui para ti. Uma delas é uma curiosidade se no Alibaba há interação com a equipe médica e o paciente ou apenas o paciente e os canais de compra. Foi a Vanessa Soto que colocou essa questão. A plataforma ela é só uma questão onde a informação trafega.
É a informação que trafega entre o médico e o paciente e depois a opção do paciente poder dispensar o produto aonde ele quiser. O benefício da plataforma está em poder consolidar essa informação e você melhorar, por exemplo, taxas de compliance. Então, dando um exemplo concreto, em plena pandemia, a gente tem um produto na China chamado Vyriad, que é para hepatite B, é o tenofovir, vocês devem conhecer, onde 30% da nossa venda já está na plataforma. E o mais importante não é... Você começa a acompanhar que não cresceu o número de pacientes, porque não tinham novos pacientes indo ao hospital, mas o compliance aumentou. Aumentou por conta do processo que você tem dentro do ecossistema. Aumentou porque você lembra ao paciente que ele pode visitar o médico online para ter a prescrição, para poder dispensar novamente. E assim você vai aumentando e vai girando mais produto, independente da crise. Então, esse produto bateu a cota do primeiro quarto, quando a China estava fechada, fez 125 do budget. Só para botar em contexto o poder que você tem quando você começa a gerenciar o fluxo da informação. Então, óbvio que tudo começa com a prescrição entrando dentro do sistema. E aí depois você... Sim, Sam. Eu sei que não é uma realidade, provavelmente na China, mas é no Brasil, que é a troca do receituário. Você acha que por essa plataforma isso teria um aumento aqui no Brasil ou teria uma redução no que a gente tem hoje, de você fazer a propaganda médica e no final da dispensação, na ponta final, acabar sendo trocado por um outro produto equivalente? Tá. Primeiro, sim, tem troca na China. Tudo é igualzinho. Eu pessoalmente acho que o paciente vai estar mais fidelizado ao que o médico prescrever. Tá certo? Então, a tendência natural é você tem esse documento, você vai dispensar o que o teu médico está prescrevendo. Essa é a minha percepção. Eu não posso te garantir, mas para mim, ele vai ser mais fiel a quem está ajudando ele a manter o tratamento também. Isaac, você consegue falar um pouco para a gente como é que está sendo esse movimento de saída, né, de quarentena de alguns dos mercados que você atua aí fortemente na Ásia e também antecipando um pouco uns movimentos de retomada, entre aspas, né? Assim, o que a gente precisa ficar atento quando isso vier a ser uma realidade para a gente? Então, bom, a China está voltando devagarzinho, e ainda tem esse pânico. O fluxo de pacientes no hospital ainda não voltou ao normal. Então, eles estão tentando voltar à vida normal, mas e por isso que tem esse boom também de consultas online. Quando você olha países como Vietnã, mais para a Ásia, Vietnã, Tailândia, Malásia, Filipinas, eles estão muito mais eles estão num processo muito parecido com o do Brasil. Então, o fluxo está muito parecido, o timing está muito parecido. Agora, a gente vê um boom enorme de crescimento de demanda para produtos respiratórios. Isso é um fato. Essa é uma pergunta. Isso é um fato. Hoje, a maior dificuldade que a gente tem é conseguir abastecer toda essa demanda, mas que é natural, porque, na realidade, o vírus ataca
as questões respiratórias. Então, naturalmente, isso vai acontecer. Mas o que o Paulo falou faz todo sentido do mundo e foi exatamente o que eu vi nos países de East, né? Esses países que eu mencionei. Teve um boom, desacelerou e depois ele voltou à estabilidade do crescimento de cada mercado, né? Então, todo mundo fez o seu estoque de segurança em casa. Provavelmente eles vão consumir, que vai fazer com que o compliance do tratamento aumente, ou eles vão ter o que a gente chama do write-off, né? Mas vai ser um write-off pessoal. Daqui a um tempo eles vão abrir a gavetinha e vão ver, expirou o produto, joga fora, mas isso vai vai levar um tempo. Ou realmente nós vamos voltar à demanda natural do que a gente tinha pré-Covid, né? Que é o que a gente está começando a ver nesses países. Okay. O Paulo, você também tem essa informação de aumento na demanda ou estabilização da demanda dos itens sazonais, de linha respiratória, tudo na América Latina e no Brasil? Sim, houve um pico, né? Tudo que está relacionado ao Covid, sejam as linhas de antitérmicos, de antigripais, seja a parte relacionada a todas essas moléculas que foram citadas como medicamentos também de tratamento ao Covid, mesmo que experimentais. E toda a questão respiratória, ele ajudou esse crescimento de 37% do mercado. Vitaminas também, vitamina D, que foi citada, explodiu a venda de vitamina D, vitamina C, igual. Tudo que Segundo passo, a projeção é seguir o crescimento do mercado ou você... a gente não tem como, principalmente dizer que o mercado muda depois fora da tendência que ele estava, porque nós tínhamos uma linha de consumo que era a linha de cobertura que a população necessitava de medicamento. Tivemos uma compra antecipada. Essa compra antecipada ela vai se diluir nos meses seguintes. Lógico que ninguém vai comprar um medicamento que não está precisando, mas ele vai consumir isso, ou como o Isaac disse, se ele esquecer, ele vai jogar fora, que seria o write-off aí. Mas a gente, num momento daqui para frente, as pessoas vão voltar a comprar o que compravam antes. Eu tive uma pergunta que veio do Wilson, da Pfizer, que ele perguntava, você acredita que vai aumentar o compliance? A questão do compliance não é o paciente ir comprar na farmácia ou não comprar na farmácia. Lógico que nesse período que ele antecipou compra, uma parte importante das pessoas vai consumir o que comprou. Isto pode criar aí um índice de compliance um pouco maior. Mas, voltando à situação normal, e se o Covid sair do radar, porque a questão também tem essa, né? Assim, quanto tempo vai demorar o Covid para sair do radar das pessoas em geral, da gente, né? Então, essa motivação, se ele ficar por muito tempo, essa motivação de manter alguns estoques, de manter alguns produtos à mão, isso deve continuar existindo. Mas o negativo dessa história vai ser, como a doutora disse, se enfrentarmos um índice de desemprego maior que venha comprometer a capacidade de compra das pessoas por perda de renda. Se isso acontecer, realmente, assim, o medicamento é o último a sair da possibilidade que as pessoas tenham de comprar, realmente ele está lá no final, muita coisa vem antes. Mas quanto tempo isso vai demorar e quão profunda seria essa perda de renda é que vai determinar as pessoas se manterem ou não se manterem nos tratamentos que ela tem ou de continuarem buscando o sistema de saúde para questões que venham a surgir no futuro. É isso. Entendi. Tami, quer perguntar? Perguntar para o Cláudio. Cláudio tem uma linha e uma estratégia do mercado que envolve muito a presença de uma equipe própria dele no campo, visitando as farmácias, e tem tido um êxito bastante grande nesse processo. Não preciso dizer também, não preciso lembrar da belíssima aquisição que foi feita recentemente para incorporar nesse portfólio. A minha pergunta como é que você vê essa sua equipe com mais dificuldade? Não agora com certeza a dificuldade é maior, mas você vê algum impacto no modelo de visitação às farmácias da sua equipe por conta de
algum distanciamento que o dono da farmácia esteja solicitando. A gente aqui, a nossa equipe de vendas, hoje a gente tem quase 400, 500 pessoas envolvidas na venda. Foram praticamente todos os clientes pediram para que nesse momento a visita fosse virtual. Como é que você vê isso aí impactando a tua estratégia e daqui para frente? Bom, acho que excelente ponto, Sami. E a gente, de fato, ancorou muito o nosso modelo de vendas em cima, né, da visita presencial na farmácia e no momento que essa visita não pode ser realizada, isso impacta de forma relevante o nosso negócio. Por outro lado, a gente também ancorou esse negócio em cima de uma venda consultiva. E essa venda consultiva, no momento que eu consigo levar soluções e agregar valor e também ajudar o farmacêutico, né, o dono da farmácia, a trabalhar melhor o ambiente da farmácia, trabalhar melhor as soluções de mix, de portfólio, onde eu consigo ter êxito nesse modelo mais consultivo, eu sigo sendo relevante para a farmácia, eu consigo ajudar a farmácia independente de eu trabalhar presencialmente ou remotamente. Então, o que a gente vê é que nós temos que nos adaptar mais rápido a esses modelos, né? O modelo de atendimento que é muito mais hoje, né, multicanal, né? Não é só presencial, são as ferramentas, né, de transmissão eletrônica de pedidos, são as visitas agora virtuais, as diferentes soluções de sugestão de abastecimento e de mix que já existem, e a gente tem entrado em novas ferramentas. Então, acho que a gente tem que ampliar o nosso portfólio de atuação para poder servir a farmácia. É um modelo tradicional que simplesmente você vai lá para poder tentar tirar um pedido ou abastecer. Principalmente agora, nessa realidade onde a informação flui de forma muito rápida, ele perde força. Então, a gente precisa, né, estruturar melhor esse modelo, levar mais solução. Mas a parte boa é que tem muita solução, principalmente tecnológica, à disposição. E o que a gente tem feito, né, na Hypera é olhar muito próximo as soluções disponíveis no mercado para a gente poder aderir rápido, adaptar o nosso modelo de negócio e conseguir levar a informação mais rápido e de mais qualidade para o varejo. Estão investindo em pesquisa para ver as mudanças de hábito do consumo? Claro, já começaram? A gente tem, né, um instituto de pesquisa que fica, né, em Barueri, nosso, e que a gente, né, também se acostumou a fazer muita pesquisa presencial, mas também se adaptou rapidamente a trabalhar, né, de forma virtual. E o que a gente tem tentado entender são quais os impactos dessas grandes mudanças no hábito de consumo, né? Quando você tem essa mudança grande do hábito de consumo da vitamina D, ou uma certa resistência, eventualmente, do ibuprofeno em função do que a OMS falou, a gente tem que entender que tipo de informação eu levo de forma mais clara para o consumidor e eu consiga esclarecer isso de uma forma eficiente. Então, a gente tem, sim, procurado estar mais rápido, mais rápido e mais antenado às mudanças de comportamento, mas, ao mesmo tempo, tentando levar a informação de forma mais clara e mais precisa e mais rápida para o consumidor, né, e para o paciente. E também aliado à informação que a gente leva para o médico, né? Acho que é importante a gente também, como laboratório, como veículo relevante, a gente conseguir dar informações verídicas e confirmar aí as tendências, as soluções e ratificar isso para o paciente e para o médico. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui no Q&A que eu acho que muitos de vocês vão poder responder, que inclusive o Sami, com a prorrogação do aumento de preços, né, do prazo, né, que estava previsto, se a gente enxerga uma possibilidade da gente ter uma nova ou uma mini, entre aspas, pré-alta. Eu quero crer que você não tenha feito essa pergunta para o seu chefe, né? Não fiz para você. Só mas eu facultei a possibilidade. Fogo amigo não vale, né? O que eu acho é o seguinte, aí o Clóvis também... Que o Clóvis responder, e aí depois o Paulo complementa e pronto. O que eu acho é que a gente não tinha, até fevereiro, no horizonte, ninguém tinha nenhuma ameaça dessa magnitude, uma transformação. Então, as apostas na pré-alta anterior, eu diria que foram bastante elevadas. Acho que eu estou até fazendo uma pesquisa aqui, eu acho que deve ter sido a primeira vez que a gente teve um aumento de preços
que foi maior do que o CDI anual. Eu acho que em 2016 o aumento em valores absolutos foi alto, mas naquela época o CDI estava muito alto. Estou tentando só fazer essa checagem, mas a gente está com o CDI que 3,75, aumento de preço ia ser em média 4. Então, um ano, você tem o custo de um ano, basicamente, um ganho em um mês. A aposta foi muito grande. O cenário de linhas de crédito também mudou após esse momento todo que aconteceu. Então, é óbvio que você tem empresas e empresas, né? Algumas mais fortes e sólidas financeiramente, talvez façam uma outra investida, mas eu acho que, como um todo, tende a ser um pouco mais fraco. Eu acho que o mercado talvez esteja mais no modo canja de galinha, né? Vamos ali com cuidado, porque o capital de giro, nesse momento, é uma das coisas mais importantes em qualquer empresa. Não estou dizendo que vai ser generalizado, é a minha visão, que eu acho que todo mundo tende a ser um pouco mais conservador, seja até por conta, né, da mudança de mix, da incerteza de linha de crédito, e, ao mesmo tempo, todo mundo também já elevou um pouco o estoque, não só para pré-alta. O nosso investimento não foi totalmente perdido na pré-alta, porque a gente fez uma mega venda em março. Então, de certa forma, eu não teria feito se eu não tivesse esse estoque adicional em casa. Mas todo mundo já levou um pouco os seus estoques nos itens Covid relacionados a eles. Então, acho que diminui um pouco o espaço para essas investidas adicionais. É a minha visão. Eu acho que o Paulo consegue acompanhar, ter um tracking muito mais próximo da realidade que o meu, e esses pedidos batem na mão do Cláudio, né? Então, o Cláudio é outro que também acho que consegue sair ali da linha da informação técnica e ir para o lado do mundo real. Obrigada. Muito bem. Paulo, quer comentar aí? Só um ponto, né? Assim, eu creio que o aumento ele está autorizado e foi prorrogado. Dizer que ele não vai acontecer é difícil, né? Mas vai haver também aí talvez um mood político, né, que eu creio que também vai ser um freio na possibilidade desse aumento seguir adiante, em virtude da situação. Sempre que eu estou falando aqui do segmento que eu trabalho há 20 anos, né? Então, sempre que vem o aumento de preço do medicamento, é uma questão sempre muito, muito debatida no país inteiro, né? Assim, como se fosse uma coisa muito, muito assim, injusta. Mas são empresas, como qualquer outra, que necessitam também repor aí a sua rentabilidade e os custos que tem. Então, isto, para o segmento farmacêutico, não ocorreu o aumento, é impactante. Eu creio que deve também ser visualizado na forma de como isso pode impactar os empregos, como isso pode impactar a manutenção da saúde desse segmento. São mais de 88 mil farmácias, são mais de 450 indústrias. Nós temos aí, só no nosso painel, 1.200 distintos tipos de distribuidores e que trabalham na chegada do produto farmacêutico até a farmácia e até o hospital. Então, é uma massa grande de empresas que estão aí, e esses 4% realmente são uma recomposição de faturamento e de ganho importante. Mas eu creio que a gente deve enfrentar, sim, uma resistência, diria, política, para que esse aumento possa ser realizado. Você acredita ainda, Paulo, num novo movimento aí contra o aumento? Eu diria que, na situação que a gente está vivendo hoje, eu realmente vejo uma situação complicada de dizer, não, sigam com o aumento. Cada empresa vai olhar a sua própria situação. E o próprio governo vai analisar isso, qual é o impacto que isso pode trazer do ponto de vista frente à população. Eu não sei, aí realmente eu desconheço a parte jurídica disso. Ele foi suspenso, mas a qualquer momento ele pode ser retomado por qualquer um, ou ele precisa novamente ser autorizado pelo governo? Essa é uma pergunta. Eu só até uma boa pergunta para a Ana, mas só antes de até passar a palavra para a Ana, eu acho que concordo que tem um impacto da população, mas a gente também tem que levar em conta diversas variáveis aí, né? A questão de que, querendo ou não, o consumo, né, do segmento farmacêutico, ele segue de uma forma pujante. Então, quer dizer, a gente
Precisa entender aí o real impacto aí no bolso do consumidor, mas ele segue pujante de uma forma ou de outra. E quando a gente fala da cadeia como um todo, né, a cadeia abastecedora está sofrendo, porque o dólar ontem bateu 5,40. Então, assim, boa parte é importado. Nosso mais de 70% é de insumo importado, né? Quase 80%. A gente, quando fez orçamento, a gente tinha o dólar a R$4. Então, assim, o impacto é muito grande. Então, o governo também tem que pensar nos impactos da cadeia produtiva como um todo. Agora, voltando para o ponto de uma nova onda em maio, né, se o aumento se confirmar, eu acho que definitivamente não acredito numa onda como março, né? Acho que não vejo, até porque não existe essa necessidade, né? Existe um medo também do desabastecimento, que apesar dele ocorrer pontualmente, a gente sabe que não é tão crônico quanto a gente imaginava. E por outro lado, eu imagino que tem que ser uma preocupação muito grande em relação ao fluxo de caixa, né? Então, hoje em dia, isso é um negócio, né, muito importante para o varejo, porque, como o Paulo mesmo disse, né, a gente não sabe exatamente qual é o comportamento da economia em junho, julho, agosto. Então, existe uma preocupação em relação a preservar o seu negócio, porque você não sabe o que vem por aí. Então, se essa onda houver, né, de pré-alta, ela seguramente não vai ser uma onda com tanta força como a que a gente viu. Ok. Dando uma olhadinha aqui no Q&A, a gente está com 900 pessoas, né, 900 clientes e parceiros aí do nosso segmento participando do nosso webinar. Há algumas perguntas em relação à visitação médica, né? Se vocês acreditam que vai voltar em breve e de repente, Isaac, você pode falar um pouquinho aí como é que foi também, se existiu alguma resistência nos mercados asiáticos desse retorno, se isso é uma prática e o que mudou, né? O que as empresas podem fazer para alcançar os médicos nesse sentido, para que volte a girar a prescrição para o PDV? Eu acho que a promoção ela vai continuar, porém o médico talvez nesse primeiro momento ele vai querer escutar coisas diferentes do que simplesmente a promoção médica, né, do seu produto específico. E esse é o grande desafio, como chegar nele. Definitivamente, sempre houve uma questão sobre nós vamos conseguir um dia conectar e fazer a promoção médica digitalmente. Eu acho que essa pandemia toda nos obrigou a acelerar esse conhecimento, tanto de como fazer isso, quanto da nossa força de venda. Então, a força de venda brilhantemente se adaptou a isso e vai começar a incorporar a comunicação digital dentro da sua forma de trabalho. Então, a promoção médica amanhã nunca mais será como a gente viu pré-Covid. Porque vão ter médicos que vão preferir não ter mais face-to-face, vão ter médicos que vão diminuir, mas o conteúdo também eu acho que vai ter que mudar radicalmente, principalmente nesse primeiro momento pós-Covid. Ainda tem muita curiosidade sobre o tema, ainda tem muito desconhecimento sobre o tema, e eu acho que faz parte da indústria também poder ajudar a trazer parte dessa informação. Ok. Tem mais uma única pergunta, porque a gente já está, né, esgotando o tempo. Se, Paulo, você pode abrir qual foi o principal motivo de crescimento das redes associativistas, né? A que você atribuiria? Bem, elas já vinham crescendo acima do mercado já há alguns anos, né? Não é algo recente. Talvez um dos grandes pontos tenha sido a presença de genérico. Eles têm hoje alta presença do genérico como parte do mix deles. Eles têm uma presença também de OTC forte, e principalmente os OTCs que estiveram aí envolvidos em toda essa questão que gerou a Covid-19. E eles têm capilaridade, né? Tem uma proximidade fortíssima com a indústria, tem uma proximidade fortíssima com a distribuição,
Então, são elementos que realmente ajudam um negócio a aproveitar oportunidades. Então, é simplesmente uma manutenção do que já vinha sendo feito. Então, como o mercado cresceu 37%, eles cresceram acima disso porque eles já vinham crescendo 25%, enquanto o mercado estava a 9%. Então, eu diria que a situação do associativismo é simplesmente todo mundo subiu de patamar e eles subiram também, em virtude do formato de negócio que foi implantado e que no Brasil se chama associativismo, mas que foi realmente um trabalho de gestão que incorporou muito relacionamento e relacionamento de alto nível com a indústria, com os laboratórios, e também integrou de uma forma bastante próxima a parte de ação em conjunta com o distribuidor, permitindo redução de falta, permitindo incremento do mix, permitindo uma maior oferta de produtos. Mas todos os segmentos, Ana, no geral, cresceram. Não teve nenhum que não tenha crescido nesse período, né? As grandes redes cresceram muito, cresceram acima do mercado também. As independentes, que já vinham com um crescimento bom, em torno de 9%, foram a quase 26%. Então, neste momento, a gente teve uma distribuição aí quase que homogênea para todo mundo, com algum destaque para o associativismo, mas que já vinha sendo destaque até fevereiro. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer a pergunta da doutora Ana? Pois não. Doutora Ana, uma pergunta. Eu já fui questionado aí por alguns clientes nesse sentido e em outras conversas também levantaram essa questão. Existe um risco real nesse momento de, no futuro, os profissionais que atuam nas farmácias tentarem, de alguma forma, uma ação trabalhista por periculosidade, alguma coisa assim? Acho que não. Na verdade, periculosidade não seria o caso, porque a periculosidade a gente enquadra como inflamável e explosivo. Então, o enquadramento legal não seria talvez insalubridade. Insalubridade, está certo. Exato. Mas a primeira medida provisória, ela teve um cuidado de caracterizar a Covid, ou melhor, de descaracterizar a Covid como doença ocupacional. Então, isso está textualmente na medida 927, ela declara que não é doença ocupacional, salvo uma perícia médica que comprove. Então, assim, até é interessante que as empresas estejam ligadas, porque um eventual afastamento do empregado, ele vai para o INSS, o INSS vai dar um enquadramento legal daquilo, seja como acidente, seja como doença equiparada a acidente, seja como a mera doença. E o certo, diante da legislação que se tem hoje, é que seja enquadrado como doença, não uma doença ocupacional. Então, eu acho que existe esse risco, mas é remoto. Existir sempre existe. Em trabalhista, a gente risco, não dá para dizer que não tem, né? Só se a gente for advogar, não sei, Colômbia, talvez. Bom, mais algum ponto entre os participantes do painel? Porque a gente está chegando ao fim, né, desse painel e eu queria já agradecer a participação de todos vocês. Doutora Ana, tem um ponto? Não, é só porque eu não sei se eu deixei claro, eu comecei a falar muito sobre o negócio de STF, mas, na minha opinião, a medida provisória está válida desde o dia 1º de abril, ou seja, os acordos feitos daquele período, independente da medida liminar, vão ser convolados, vão ser validados. Pode ser que a modulação seja diferente, mas eu não acredito. Porque trouxe uma insegurança jurídica muito grande aquele período intermediário, né? Diga. Eu tenho uma pergunta para o Isaac, só para descontrair. Isaac, depois de 7 semanas, quantos quilos você engordou? É porque a gente aqui não aguenta mais. Eu vou te frustrar, eu perdi 3. Passa a receita aí, cara. Eu não vou fazer propaganda do aplicativo que eu estou usando, mas é muito bom. Porque aqui a gente está tendo que fazer tarefas do lar, né, Ana? Isso, né? Não, aqui já era prático. Não só as mulheres, né, doutora Ana? Acho que todo mundo está participando, porque está uma sobrecarga tão grande para a gente proteger quem trabalha. Isso aí. Já viu, né? Eu acho que e não tem a menor vocação, né? Porque a nossa geração que trabalha não tem vocação para as tarefas do lar, e a gente se virou nos 30, como meu marido disse hoje. Vou te dar um esfregão de Dia das Mães. Eu falei, vai tomar um esfregão na cabeça, né, se fizer isso.
Eu acho que o maior vencedor dessa crise toda, ou a maior, será a classe das domésticas. Elas passaram a ser valorizadas do jeito que deveriam ser. Mas não é que a gente pensa, imagina essa classe que trabalha e depois de noite ainda tem que fazer a mesma coisa na casa delas. Então elas têm que Sem falar no transporte público, né? Sem falar no transporte que ela ainda tem que enfrentar. Né? É isso. Então, queria agradecer a participação de vocês. Acho que foi um papo ótimo, com informações extremamente relevantes para os nossos clientes. Queria aproveitar mais uma vez e reforçar o convite aos nossos clientes que participem junto com o Grupo Profarma e o Unicef da campanha Juntos contra o Coronavírus. A gente conta aí com a colaboração e participação de todos vocês. E aproveito para fazer a chamada do próximo webinar, na semana que vem, dia 30, às 16 horas, onde a gente vai falar sobre o Covid-19, claro, a pauta do momento, né? Mas o mercado farmacêutico brasileiro, com os impactos e as visões complementares de indústria e indústrias de diferentes perfis. A gente já tem o Grupo NC e a Johnson & Johnson, então VPs e presidente participando conosco. O SAMI, a gente tem o Edson Tamassi, presidente da Febrafar, então tem muito mais informação bacana para vocês e a gente se encontra dia 30, às 4 horas aqui. A gente envia o link para vocês, tá? Um abraço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Ótimo, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Tchau.